Aí a pergunta, a gente continua com esse conceito de sentença? A gente continua dizendo que a sentença é o ato judicial que aplica a lide aquilo que está previsto no artigo 267 e 269? O conceito de sentença ele tem que ser repensado. E dessa forma a doutrina vem fazendo. Então o que é que ocorre? O que é importante a gente analisar dentro do conceito de sentença? Não é analisado da forma fechada, como diz o artigo 162, como prevê o artigo 162, e também analisar um conceito de sentença de uma forma teleológica, de uma forma mais condizente com o próprio sistema. Dentro disso, a gente pode ver o seguinte: aquilo que resolve o processo, aquilo que o juiz decide com base no artigo 267, pode ser uma sentença. E quando é que vai ser uma sentença? E aí é o ponto importante. Quando é que o juiz decidir com base no artigo 267 vai estar diante de uma sentença? Quando de fato se pôr fim ao processo. Então, no caso onde se exclua um litisconsorte da relação processual, vamos estar diante de uma sentença? Depende. Vai estar diante de uma sentença quando a exclusão daquele litisconsorte gerar a extinção total do processo. Que não é basicamente o que ocorre. Se você excluir um litisconsorte, o outro continua. Se o outro continua, a relação processual continua. Se a relação processual vai continuar, qual é o recurso cabível? Um agravo de instrumento. Então a decisão que exclui o litisconsorte da relação processual, ela desafia um recurso de agravo de instrumento. Se ela desafia um recurso de agravo de instrumento, não se está diante de uma sentença, se está diante de uma decisão interlocutória, pois o processo no primeiro grau vai continuar tramitando. Conseguiram me compreender? A mesma visão a gente tem que ter para a extinção parcial do processo. Extinguindo-se parcialmente o processo, aonde o juiz considera, como o exemplo que foi dado, uma impossibilidade de cumulação de pedidos, vai se estar diante de uma sentença ou de uma decisão interlocutória? Façamos o mesmo raciocínio. A relação ainda continua uma relação de direito material, uma ação de direito material no primeiro grau, um pedido, uma pretensão que pode continuar a ser analisada. Se essa relação ela continua no primeiro grau, é possível ela continuar no primeiro grau, essa decisão não vai ser uma sentença. Essa decisão vai ser uma decisão interlocutória, que também desafia o recurso de agravo de instrumento. Me fiz compreender? Legal. E o que é importante disso tudo? O importante dessa visão de sentença, desse novo conceito de sentença, dessa visão mais aberta do sistema, é se tirar esses conceitos fechados. No direito, o direito não comporta conceitos fechados. O direito não é uma ciência isolada, ela vive num sistema. Se ela vive num sistema, se o direito vive num sistema, ele recebe influências. E não dá para imaginar um conceito de sentença baseado em um parágrafo de um artigo. Por quê? Porque vai ser falho. Eu lhe mostrei duas falhas. Se a gente pensar, e eu estou falando aqui só de resolução sem mérito, extinguir o processo sem resolução de mérito. Nós vamos passar ainda para o artigo 269, que aí você analisou a pretensão e você não extinguiu o procedimento, você encerrou uma fase. Mas nós vamos prosseguir. Mas voltando aqui para o artigo 267 ainda. Se a gente pensa dessa forma, a gente inviabiliza o trâmite processual. Né? Se nós analisarmos o parágrafo 1º do artigo 162 de uma forma fechada, eu vou dizer que toda decisão aonde o juiz se baseou num dos incisos do artigo 267 é uma sentença. Portanto, eu vou desafiar um recurso de agravo. Portanto, o processo no primeiro grau para, né? Onde existe, continua-se uma pretensão, e eu vou discutir em outras instâncias
um direito que não é o direito material, que na realidade não é o mais importante. A gente não pode aqui dar mais valor ao processo do que ao próprio direito material. Espero que vocês concordem comigo nesse ponto. Vejamos agora em relação ao artigo 269. É possível decidir o processo, decidir a pretensão, sem decidir a pretensão totalmente? É possível você entregar o bem sem decidir o processo, sem por fim a fase cognitiva? Eu não vejo nenhuma impossibilidade nisso. Quando o juiz antecipou a tutela, ele não está antecipando o mérito? Todo mundo concorda comigo? Se eu estou concedendo uma tutela antecipada, liminarmente, e aqui eu quero que vocês entendam, tá? Liminar é momento processual. Liminar pode ser tanto uma tutela cautelar como uma tutela antecipada, meritória. Liminar é momento processual, que muito se confunde liminar com medida cautelar, que não tem nada a ver. A liminar pode ser uma medida cautelar, como pode ser uma antecipação de tutela. Liminar é aquilo que é concedido em limine, no início do processo. Portanto, se você concede uma liminar antecipando a tutela, você antecipou o mérito? É discutível. Né? Uma das diferenciações da tutela antecipada para uma medida cautelar é que uma você antecipa o mérito, aquilo que você busca no bem da vida dentro do procedimento judicial. Você antecipou parcialmente o mérito, você julgou com base, teoricamente, no artigo 269, julgando antecipadamente o pedido, julgou. Qual o recurso cabível? É uma sentença? Aliás, desculpa, é uma apelação? Não é. A gente está diante de uma decisão que desafia um recurso de agravo do instrumento. Por quê? Porque não se pôs fim à fase processual cognitiva. A fase processual cognitiva continua. A parte vai ser citada, vai apresentar resposta, o processo não vai estar parado. O agravo você vai discutir essa decisão no tribunal, num procedimento distinto, não é como apelação, mas você vai discutir a decisão no tribunal. O agravo pode ser retido ou por instrumento, para dar uma modificação, mas visualizemos o agravo por instrumento. Você vai poder discutir a decisão, mas o processo continua tramitando. Você não vai precisar fechar o procedimento, juntar um recurso, mandar esse recurso para o tribunal para decidir. Não. Você vai discutir a decisão antecipada de mérito que foi concedida. Me fiz compreender? Então, inclusive até dentro do artigo 269 do Código de Processo, aonde você pode dar uma decisão parcial de mérito, aonde você não põe fim a um procedimento cognitivo, essa decisão ela vai ser desafiável por agravo, portanto, estaremos diante de uma decisão interlocutória. Está compreendido? Está tranquilo? Então, dentro disso que nós tratamos aqui, como é que a gente pode pensar um conceito de sentença? Analisando o sistema por completo. A gente não pode pensar um conceito de sentença apenas no parágrafo 1º do artigo 162. Mas a gente tem que pensar nele também. Porque para ser sentença, você vai ter que ter uma das causas previstas no artigo 267 e no artigo 269. Mas a sentença, para ela ser sentença e diferenciar-se de uma decisão que não seja sentença, vai ter um requisito básico. Além da questão de ser terminativa ou definitiva, terminativa, as decisões previstas no artigo 267, os incisos do artigo 267, e definitiva, os incisos do artigo 269, ela precisa de um outro requisito. Qual é? Que o processo ou a fase tenha fim para todas as partes. Está compreendido? Se o processo não terminar para todas as partes, ou a fase processual não se encerrar para todas as partes, você não vai estar diante de uma sentença, você vai estar diante de uma decisão interlocutória.